Olá, povo! Quem aí se lembra dos meus 30 antes dos 30? Pois é, eu fiz a lista antes de fazer, uns 2 meses antes de fazer 28, para ter bastante tempo, né? Para ler os 30 livros. E já fiz 29 e acho que li o quê? 5? Ai, a derrota. Mas enfim, estamos aqui para a leitura de mais um. Dessa vez, 104 Cavalos, da Mandy Hasselhoff. É um livro de memórias. Eu já comecei a ler, né? Podem ver aqui. Estou ali na página 56, li 2 capítulos, então já tenho uma noção ali do que se trata. Basicamente é um casal. Esse casal tinha uma fazenda. No começo do livro a gente já sabe que eles perderam essa fazenda por algum motivo, mas eles estão numa coisa de resgatar cavalos, porque meio que está sendo tomada a fazenda do povo ali. Acho que se passa na África do Sul, se eu não me engano. Enfim. Então, o livro tem suas 312 páginas, então quando chegar na página 100 eu venho conversar, quando chegar na 200 eu venho conversar e quando chegar no final eu venho conversar. Daquele velho modelo que estava funcionando. Já que estamos com tudo montado aqui, que eu acabei de gravar o vídeo dos autores que eu quero conhecer e que eu quero que conheçam em 2022, vamos fazer o update do 104 Cavalos, que está aqui há um bom tempo, né, parado. E, caramba, eu parei, ó, um bom tempo que tá aqui parado e eu parei no meio de um capítulo. Deus do céu, onde é que eu parei isso aqui? Tem que começar de novo essa página. Mas enfim, o que é 104 Cavalos, né? Eu nem lembro o que eu falei quando eu tava falando do começo do livro ali. Eu tô na página 110. O capítulo termina na 113. Então, 3 páginas. Podia ter lido antes de vir gravar isso daqui, mas né, não lembrei. Enfim, o que aconteceu aqui? Basicamente, né, temos lá a Mandy e o... como é que é o nome dele? Patrick? Acho que é Patrick. Lá, vivendo lá em Crofton com seus cavalos e com seus amigos ali no, no Tree Hill. Tree... no Tree... Tree Hill, acho que é. Alguma coisa assim, o nome da fazenda dos amigos deles. Ai, que ventinho maravilhoso, venha mais, por favor, que eu tô derretendo. Começa a história ali quando o Zimbabwe ainda é a Rhodésia, daí tem o Mugabe, que é o presidente, mas ele tá tentando se tornar meio que um ditador ali. Só que não dá muito certo, e daí ele começa a fazer o fuzuê no país com os seguidores dele e tal, e daí começam a, a atacar, né, os fazendeiros para tomar as terras que foram distribuídas e tal, principalmente os fazendeiros brancos. E né, eles querem dizer que aquele pedaço de terra é do Estado, né, que tem que ser do povo, enfim, um negócio meio socialista ali. E começa a instaurar o caos lá. Eles invadem as fazendas, eles destroem tudo, eles botam fogo nos cavalos. E no momento que eu parei na história aqui, a Mandy e o Pat e os 3 filhos deles fugiram de Crofton porque né, a fazenda foi destruída, mas os criados, que inclusive eram severamente castigados pelos homens de Mugabe, pelo exército de Mugabe lá, porque se manterem fiéis aos donos das propriedades lá, das fazendas, aos fazendeiros, eles conseguiram salvar os cavalos. Então os cavalos deles ainda estão vivos. Eles estão no processo de resgate desses cavalos para um novo lugar ali. A gente sabe que no final do livro eles vão estar em Moçambique. Então, né, porque tem aqui na biografia dela, né, que ela nasceu em Gana, sempre amou os cavalos assim, né? Ela tem uma experiência meio traumática com uma égua quando era criança e daí só volta a amar os cavalos depois que casa com o Pat, que era absurdamente apaixonado por cavalos. Atualmente, ela e o marido Pat, com quem está casada há 35 anos, ganham a vida acompanhando turistas em safaris ao longo da costa do Moçambique, com alguns dos cavalos que eles resgataram das invasões em Zimbabue. Então a gente já sabe como termina a história. Mas é interessante ver toda a intriga política que está acontecendo aqui, né?
e como isso é algo próximo, se a gente for parar para pensar, né? Com toda esse povo lutando pela sua verdade, como se a verdade fosse diferente de uma pessoa para outra. Enfim, né? Eu tô gostando da história, ele tava parado aqui justamente porque eu tava com preguiça de vir gravar esse update, mas como eu montei aqui para gravar esse outro aqui, então, né? Tudo certo. Volto quando chegar ali na página. Deixa eu ver onde que fica mais próximo. Os capítulos são meio grandes, eu li 6 capítulos até agora. Página 211. Daqui exatas 100 páginas, então. E é isso. Então, não sou a pessoa mais animada do mundo hoje, mas vamos conversar sobre as últimas 100 páginas, não as últimas do livro, né? As últimas 100 páginas que eu li de 104 cavalos. Então, da última vez no último take eu falei sobre as invasões, né? Eles fugindo e tudo, queimando os cavalos, enfim. Os cavalos deles conseguiram sobreviver, enfim. Eles estão ali quase na divisa do Zimbabwe, escondidos em uma fazenda, e então aqui começa o resgate dos cavalos, né? Uma família de fazendeiros vai fugir lá para a Austrália, para Nova Zelândia, para Inglaterra, enfim, vai fugir dali do país e não tem com quem deixar os cavalos e começam a procurar eles para eles cuidarem desses cavalos. Aí aparece a mãe da Mandy, que é a Amanda, o nome dela, né? Mas enfim. E daí a Amanda vai levar ela pra Inglaterra, que é a terra natal dela, né? E ela fica um tempinho lá com a mãe, quando ela volta já tem 70 cavalos ali na fazenda, né? Que o Pat começou a resgatar. Nisso o telefone fica tocando, porque tipo, vocês são os que resgatam cavalos, enfim, tenham cavalos, precisam ser resgatados. E basicamente é isso. Aqui no meio do livro tem várias fotos e eu achei um problema uma decisão editorial meio equivocada colocar essas fotos no meio, né? Porque são fotos de todo o rolê. Então, tem algumas fotos que a legenda meio que dá spoiler do que vai acontecer ainda, né? Não que a gente já não soubesse, mas enfim, como tem essas fotos que vão falar, hoje a legenda fala sobre o que ainda não foi falado no livro, essas fotos poderiam estar no final, né? No meio do livro eu já sei que é comum colocar as fotos quando é papel fotográfico. Mas aqui que não é papel fotográfico, é o papel normal do resto do livro, podia ficar no final. Faria mais sentido. Na minha cabeça, pelo menos, é assim. E é isso, né? Tem as eleições aqui, eles estão crentes que, né, vão conseguir se livrar do Mugabe e o novo presidente vai reestabelecer a ordem no país, mas o Mugabe vence, né? Daí eles percebem que as invasões nas fazendas não era uma coisa racista, sabe? Porque o Mugabe, os veteranos de guerra, digamos assim, como são chamados, invadiam mais as fazendas dos fazendeiros brancos, né? Mas eles percebem que as invasões da fazenda eram mais para convencer os empregados dessas fazendas a votarem nele. Então ele acaba ganhando também e as invasões continuam e vai ficando cada vez pior. E aqui onde eu parei, na página 218, 217 na verdade, a 218 é uma página em branco. Na verdade até um pouco antes, na 215, né? Porque daí começa a parte de Moçambique. Porque a última coisa que eu li foi: lá de cima olharíamos para os vales de Moçambique, aquelas terras virgens, e de repente a coisa se concretizaria. Após anos de luta estaríamos fugindo do Zimbabwe e levando 104 cavalos conosco. E foi isso. Agora, só ver o resto aqui, o que vai acontecer nas próximas exatas 100 páginas.
e daí venho conversar. Um update com barulho de chuva? Um update com barulho de chuva, porque finalmente está chovendo, né? Estava derretendo aqui. Se eu estivesse trabalhando, garanto que estava chovendo todo dia. Enfim. Terminei, enfim. 104 cavalos. Sério, eu acho que eu comecei a ler esse livro em novembro, né? Hoje é 14 de janeiro. Então... né? Isso eu não comecei em outubro ainda. Tenho minhas dúvidas. Não lembro. Mas enfim. Última vez que vim conversar sobre esse livro, tinha parado na parte onde eles estão saindo, né, do Zimbábue indo para Moçambique. E essa última parte é a parte mais sem graça do livro. Verdade seja dita. As coisas mais importantes, assim, mais, assim, empolgantes, seria o fato do cavalo que foge para voltar para Zimbábue e coisa. Isso são coisas que eu já sabia porque é uma legenda de uma das fotos que tem no meio do livro que eu falei. Mas enfim, eles estão ali no Zimbábue vendo toda a arquitetura portuguesa, porque assim, no Zimbábue não, em Moçambique, né? Porque Moçambique foi uma colônia portuguesa também. Vendo todo o rolê da língua e tal. É basicamente eles se adaptando e a vida começando a entrar nos eixos aqui, em 2012, se eu não me engano, que eles chegam em Moçambique. E eles se estabelecendo aí, beleza, até chegar no final onde eles voltam para o Zimbábue ali para passear, para conhecer e veem que tá tudo, né, só a derrota ali. Ou 2012 é quando eles voltam. Sei lá. Enfim. Mas eles não voltam pra ficar, eles só voltam pra ver. Daí eles veem que a fazenda tá destruída, que não sobra nada. Coisa que também é uma foto aqui do meio do livro. Como eu disse, essas fotos deveriam estar no final do livro, né? Já que elas dão spoilers das únicas coisas assim, realmente interessantes que acontecem nessa última parte. Mas enfim, gostei bastante do livro. Não vai entrar assim nos melhores livros da minha vida, mas com aquela coisa de sempre começar o ano, o primeiro livro concluído do ano, no caso, ser um livro bom, esse cumpriu. Não foi uma decepção, foi um livro bem informativo, coisas que eu não fazia ideia sobre a África ali, o Zimbábue e coisa. Bastante coisa política que dá pra gente fazer um paralelo, assim. Dá pra gente entender bastante coisas de como funcionam visões políticas. E além de ser uma história bem contada, uma história bacana de acompanhar dessa família, da Amanda e do Pat. Gostei bastante. O final ali, quando ela não quer contar pro Pat sobre como está Crofton e tudo, né, que ela foi com o filho ver, eu achei meio assim, tá, conta, tipo, ela... É porque dá a impressão de que nunca contou, né, que ele ainda tá achando que existe uma Crofton lá, né, no Zimbábue, quando na verdade não existe. Mas ela... Pelo menos essa é a impressão que dá, né, pela forma como ela termina. Quer ver? Vou ler aqui o finalzinho. Terei de contar a Pat o que aconteceu com o seu lar, mas aqui de cima, contemplando este belo recanto caótico do mundo que nos abrigou, não consigo abrir a boca. Haverá outra noite. Mas não sabemos se ela conta essa outra noite. Enfim, gostei, recomendo o livro, com certeza recomendo. A capa é belíssima, foi o motivo que a capa e o título foi o motivo que me fez colocar esse livro nos meus 30 antes dos 30, né? E não me arrependo, gostei bastante. O próximo livro eu até já comecei a ler, é A Idade Decisiva. Já até gravei a entrada dele aqui. E é isso, né? Chegamos ao 5º livro, finalmente, faltam só 25 e temos 10 meses. Então, né, vamos ter que correr um pouquinho, incluindo alguns bem gigantões aqui. Mas é isso. Vou deixar o link ali embaixo e tchau!